Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo, também na internet rtv.net.br ou ainda na live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que felicidade é uma escolha diária. Sabe aquele dia que a gente acordou indisposto, parece que nada vai dar certo? Se a gente ficar com isso na mente, nosso dia não vai ser bom, ele vai ser ruim, já vai estar todo mundo atravessado. Mas quando a gente acorda decidindo ser feliz, fazer o outro ao nosso redor feliz, deixar aquelas pequenas coisinhas de lado, não deixar que isso interfira no nosso dia a dia, isso faz muita diferença. Então hoje eu queria convidar você a escolher ser feliz. Vamos escolher a felicidade juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui para falar sobre um programa, uma atividade que acontece em Santa Catarina, a Rede Catarina, e a gente vai conhecer um pouquinho o que é, há quanto tempo se desenvolve, e para isso eu recebo aqui duas policiais militares. Estão comigo a Martina Silvestre de Brida. Martina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Também está conosco a Juliana Guterro. Bem-vinda, bom dia, Juliana. Obrigada, bom dia. Posso chamar vocês pelo nome, tranquilo? Claro. Então, eu gostei muito, porque a gente tem hoje duas policiais fardadas aqui. Às vezes a gente recebe as pessoas aqui em outro horário, quando é do dia de folga, mas vocês estão aqui no exercício da profissão mesmo, e eu acho muito legal também, enquanto mulher, receber vocês que são policiais e são mulheres. Eu acho que a gente tem uma oportunidade bacana, né, de conversar. Mas queria que vocês explicassem para a gente, meninas, o que é a Rede Catarina. E a gente estava conversando um pouquinho já antes de começar, que ela, aqui em Criciúma, ela não foi a primeira cidade, mas já existe um tempinho, né? Isso, a Rede Catarina começou aqui desde 2017, né, ali no finalzinho. E a gente, desde então, desde que a gente entrou, né, Ju, aqui na Polícia Militar em Criciúma, a gente atua nessa área, assim. É bem interessante que a gente já teve 310 mulheres que já passaram pela rede, e hoje a gente está com 63 mulheres ativas, a gente visitando toda semana, dependendo da gravidade da situação, um dia sim, um dia não, então varia, então é bem interessante mesmo, né, Ju? Juliana, essa rede, ela ajuda as mulheres que são vítimas de violência em algum momento? Elas acionam a rede? Como é que é isso? Na verdade, assim, tem a ocorrência. Geralmente acontece dessa forma. Acontece a ocorrência, a polícia militar é chamada, aí chega no local da ocorrência, às vezes o agressor está lá, é conduzido, se ele não tiver feito o boletim de ocorrência, ou a vítima, quando não chama a polícia militar, ela vai até a polícia civil, aí ela gera o boletim também, fala o que aconteceu, às vezes ameaça, né, teve agressão física, às vezes não, e aí ela solicita a medida protetiva. E aí essa medida protetiva é encaminhada para o batalhão, o comando nos repassa ali para a Rede Catarina, através do judiciário, e aí a gente entra em contato com essa vítima. Aí a gente pega ali, vê os boletins, antes de entrar em contato com ela, né? Verifica onde ela mora, verifica a situação, depois a gente entra em contato com ela, conversa, explica mais ou menos por telefone, avisa que está indo na residência, e lá a gente conversa pessoalmente com ela. A rede só acontece, Martina, depois que já tem uma medida protetiva, já teve essa decisão na justiça, assim? Isso, exatamente. Em alguns casos, que é nos repassado nos casos mais urgentes, pelo WhatsApp, então o comando nos repassa para a gente iniciar o atendimento antes da medida. Isso também é aberto algumas exceções em casos de extrema urgência, assim, né? Mas, em regra, é através da medida protetiva que vem do Poder Judiciário. E a medida sempre é pedida pela mulher que é vítima? Sim. Já aconteceu da vítima conhecer um policial ou um conhecido que conhece o policial, e aí já conhece a Rede Catarina, então chega para nós a situação dela, aí geralmente a gente pega um telefone ou o endereço, entra em contato com ela, vê a real situação, e aí a gente verifica se ela já pediu a medida protetiva, como é que está essa situação,
comando também verifica para nós, que às vezes a gente não tem esse acesso, e aí a gente começa a fazer esse acompanhamento até a medida protetiva dela chegar. É como depois, quando a rede está atuando, é como se vocês fizessem uma ronda naquela casa, naqueles locais que a mulher frequenta. Isso, Sim. exatamente. O programa, na verdade, é uma fiscalização da medida protetiva. Depois que ela recebe a medida, a gente vai fiscalizar se o agressor não está indo lá, se ele não está entrando em contato com ela através do telefone, ou às vezes mandando recado por alguém, bilhete. Então, tudo isso, a gente conversando com a vítima, a gente tem conhecimento, né? E pode ser até pelo WhatsApp, às vezes ela informa, ele passou aqui na frente de casa. A gente desloca até lá, conversa com ela, confecciona um boletim de descumprimento da medida judicial, que isso vai para o Poder Judiciário, e o judiciário, no caso, fica sabendo, né, que o agressor está descumprindo a medida, e a partir daí eles podem emitir um mandado de prisão para ele. No caso, em diversos boletins de descumprimento, né, porque às vezes eles continuam, acreditam que não vai dar certo, né, e ainda continuam incomodando ela, então a gente fica bem em cima desses casos, assim. Eu imagino que as mulheres, quando estão pela Rede Catarina, elas se sentem muito mais seguras, né? Porque a gente já, quantos casos de violência a gente vê, e me assusta, né? Que às vezes a gente vê em noticiário nacional, a gente vê, meu Deus, aconteceu tantos em Santa Catarina hoje, outro lá naquele estado, mais tantos no outro estado. Parece que isso é um número muito grande. Também, por outro lado, né, meninas, a gente pensa, não, mas é que agora tem mais facilidade de denúncia, tem mais órgãos de fiscalização, a mídia fala um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, isso me preocupa. Só que quando a gente vê que uma mulher tem essa possibilidade, achei muito legal, de mandar um WhatsApp e dizer assim, Martina, ele passou na frente da minha casa, e saber que está falando com um policial, que alguém vai lá, isso traz muito mais segurança para ela, até para se desvencilhar daquele relacionamento, né? Isso. É assim, ó, na primeira visita, quando a gente vai conversar com ela nos explica o que aconteceu. É uma conversa bem longa, para a gente poder entender tudo. E aí a gente também explica como funciona a rede. E nesse processo ela nos fala onde ele costuma frequentar, onde ele costuma ir atrás dela, se é no emprego, se é em casa. Então a gente cria uma rotina da polícia com essa assistida. Cada uma é diferente a rotina, os horários também. E aí a gente a gente consegue fazer, como é que eu posso dizer? Esse controle. A gente deixa elas bem livres, porque assim, por exemplo, tem uma que ela chega às 10h40 em casa, da noite, que ela trabalha durante o dia inteiro. Então, a gente procura ir o quê? Umas 10h40, 10h45 ali, para que ela desce na parada do ônibus, e ela alegou pra gente que ela tem muito medo na hora que ela desce do ônibus, e ela vai até a casa dela a pé. Então, a gente procura mais ou menos ir nesse horário. Se a gente não está em alguma outra ocorrência, assim, normalmente a gente consegue ir, porque é esse horário que ela está em casa. Então, a gente se adapta de acordo com a vítima, na verdade, né? Isso. Perfeito. E como é que é aqui em Criciúma, no batalhão, vocês se organizam, né, enquanto policiais? Porque você falou aqui, Martina, que tem mais de 60 mulheres que atualmente têm essa proteção. É um número grande, né? E moram em lugares diferentes, com rotinas diferentes. É um quebra-cabeça aí, né? Sim, na verdade, a gente separou elas por bairro. Nós somos em 3 guarnições, né? Tem mais uma menina, a Rafaela. Então, cada uma tem um policial masculino, né? Que compõe a guarnição. E aí a gente separa, tem um controle no nosso computador, né, uma planilha do Excel, e a gente tem noção, as coisas mais importantes a gente passa, né, conversando entre a gente. Então, a gente separa assim, hoje nós vamos no Pinheirinho, amanhã nós vamos no Rio Mãe, né? Então, a gente vai separando assim, a gente consegue se entender dessa maneira. E as coisas que vão aparecendo no dia a dia, que varia, né, não tem uma rotina certa, então a gente dá prioridade para aquilo ali. Helena, acontece hoje tem a Maria precisa de uma medida protetiva e daqui a pouco ela não precisa mais. E se acontece por quê, né? Como é que desenvolve essa situação? Quando a gente faz essas visitas e essas conversas, a gente esclarece para ela que caso ela reate com o agressor, né? Ou ela se sinta segura, ou ela mude de estado, qualquer situação que fuja da nossa rotina, das nossas conversas, que ela passe para a guarnição. São casos diversos, assim, às vezes elas reatam, às vezes elas se sentem seguras e não querem mais dar continuidade, então elas passam para a gente faz um cancelamento da visita, elas cancelam também a medida protetiva e aí a gente passa para o judiciário. Mas a gente sempre tem um papo aberto com elas, assim, a gente deixa elas à vontade, sabe? Para nos dizer assim, olha,
eu decidi voltar para ele. Então a gente fala, se tu decidir, tu tem que nos avisar. Até porque, imagina, né, já aconteceu de elas às vezes não falarem, a gente chega no local, o agressor tá lá, para a guarnição fica chato também essa situação, porque né, até conversar com ela, até entender. Então a gente sempre passa nas conversas que a gente tem com elas essa situação de elas serem bem abertas, e geralmente elas são, assim. A gente pede uma contra-resposta, assim, né? A gente está aqui para te ajudar, para te proteger, para te se sentir segura. A gente explica tudo certinho, assim. Mas, claro, que qualquer momento que tu precisar, tu pode acionar o 190 também, tem um WhatsApp, a gente sempre deixa bem claro, assim, para elas e como Qualquer alteração, ela nos passa. Ah, mudei de endereço. Ah, vou viajar durante essa semana. Então, elas vão lá, mandam mensagem, aí a gente desloca lá mesmo assim. A gente sempre desloca. Não tem uma situação que ela nos mande pelo WhatsApp, ah, tá tudo bem, tô indo viajar amanhã. Opa, tá tudo bem, não. Porque uma das regras da Rede Catarina é visualizar a assistida. Mesmo que eu vá na tua casa, tu tá lá, o apartamento, e eu consigo te visualizar da janela, tu tem que descer, tu tem que conversar conosco. Até porque às vezes está passando por alguma situação ali que está fingindo, está mentindo porque está se sentindo coagida. Às vezes alguém pode pegar o WhatsApp também e responder por ela. Assim. Essa de responder nunca aconteceu, né, Ju, na nossa rotina, assim. Mas uma outra coisa também que é importante, o juiz normalmente dá um prazo de 90 dias da medida protetiva. O juiz aqui, nosso de Criciúma, cada comarca é diferente, né? Mas então, depois desses 90 dias, a gente também entra em contato com a vítima, assim, ó, tua medida protetiva vai expirar, tens que ir no fórum para pedir de novo a prorrogação, caso for do teu interesse. E aí a gente orienta também, que às vezes a vítima acaba esquecendo, né? Passa ali os 90 dias. E aí a gente orienta também, para elas irem lá. E daí, se essa mulher achar que ainda precisa, dentro de 90 dias, ela faz o pedido, a justiça deferindo, vocês continuam com a proteção. Exatamente. E também eu acho que acontece, meninas, queria saber de vocês, eu estou me sentindo ameaçada, né? A rede está aqui me protegendo. Eu não estou mais me sentindo agora porque aquele agressor se sentiu coagido, ele não vai mais, ele percebeu que a polícia está aqui, que ele vai ser preso. E aí ele para de importunar aquela mulher. Isso acontece também? Sim, acontece com frequência. Porque daí criou um medo ali, ele viu que o que ele está fazendo é sério. A gente tem bastante esse retorno. Que bom. E aí a gente vê que a missão foi cumprida realmente, né? E principalmente, assim, aqui o 9º Batalhão, aqui de Criciúma, ele é o único que tem um projeto que a gente faz palestra para os agressores. No caso, a gente intima eles, espera um número X ali, uns 30, né? Os ex-companheiros ou até filhos. É importante dizer isso também, às vezes mãe e filho, né? Normalmente mãe mais de idade, o filho que agride a mãe também não é só marido e mulher, né? O ex-namorado e namorada. E aí a gente faz essa palestra para eles lá no batalhão, explica, tem um psicólogo também, né? Eles têm que ir nessa palestra. Eles são obrigados, é uma intimação judicial. Então a gente vai lá, intima eles são obrigados aí. Vamos dizer assim, uma determinação judicial, se tu descumprir, né? Então isso também é bem importante, porque eles vão lá, eles veem que realmente não é uma punição, é uma coisa legal, assim, uma conversa também, sabe, com eles. E a gente também escuta o outro lado da história, né, que isso também é bem importante. E quem que faz essa palestra? É psicólogo? Isso, é policial? É o Cabo Gavasso, né, que é o psicólogo lá do 9º Batalhão. O Major Moreno iniciou com o projeto. Antigamente tinha o Tenente Apoetia, né? E aí agora vai ser a gente. E o Cabo Gavasso, né, psicólogo no caso. Juliana também é psicóloga. Convidados também. Já participou da Defensoria Pública, alguns advogados da OAB. Aí eles participam uma vez ou eles ficam participando uma sempre? vez. Assim? Uma vez, aquela intimação para aquele momento. Isso. Vocês são 3 guarnições, compostas por um policial homem e uma policial mulher. Isso. Quando vocês chegam enquanto mulher, as mulheres agredidas, elas se sentem mais seguras de conversar com uma mulher? Vocês sentem isso ou não? Se fosse 2 homens ia ser a mesma coisa? Não, não seria. Não seria a mesma coisa, porque, né? como eu te falei, né? Assim, a gente acaba tendo um vínculo, né? Então, às vezes, tem conversas íntimas, tem situações íntimas. Claro que também tem situações que o fato de o policial homem estar ali, para ela também se sente mais segura. E ele conversar e só o fato de ele... Eu entendo, sabe? Ela já... É bem legal essas situações.
Fora também que a gente conta também com apoio psicológico, né? Então, a Unesc, a Exucre, a gente conta também com assistente social. A rede, ela é composta, ela é bem completa, assim. Então, dá para fazer um trabalho bem legal. E além daqui de Criciúma, tem outras cidades da região que vocês conheçam que tem a rede também? Sim, a gente atende Siderópolis também, né? A mesma guarnição de Criciúma? Isso, nós vamos até Siderópolis. Às vezes chegam algumas medidas protetivas de Nova Veneza, como a gente não vai até lá, a gente às vezes encaminha para o pessoal que trabalha lá, só que não tem guarnição especializada. Mas em Içara tem, Morro da Fumaça, Forquilinha, Tubarão. É um projeto que tem dado certo no estado, né? Que legal. E meninas, esse projeto, como vocês falaram, né, Martina, ajuda também mães e filhos, né? E, infelizmente, a gente tem muitos casos aqui também na região. A gente teve recentemente um homicídio, né, que aconteceu. E é uma situação complicada também, porque é um relacionamento diferente, mas acaba sendo um relacionamento conturbado, muitas vezes abusivo. As mães têm mais dificuldade, às vezes, de chamar a polícia, de pedir uma medida protetiva contra o filho do que uma mulher contra o esposo, por exemplo? Sim, principalmente de manter. Às vezes elas pedem, né, a medida protetiva é concedida, mas às vezes, por exemplo, já aconteceu de um filho que ele mora na rua. Então é complicada a situação. Então a gente analisa bem, conversa com ela, explica. Normalmente eles são usuários. Então, às vezes pedem a medida até para uma internação, né, compulsória. Então, a gente analisa bem certinho o caso e a gente diz que elas são vitoriosas também por conseguir, às vezes, né, cessar essa violência, que às vezes é psicológica, não é só a física, né? Então, em casa também, patrimonial, enfim, mas é bem complicado, né, a situação. Acho que a gente tem o quê? Umas 6, 7 no caso de mãe e filho. Normalmente são mais idosos, assim. E aí aquela mulher já não sabe muito bem como agir, às vezes para pedir ajuda de outros filhos cria uma situação difícil, que ela já fica constrangida. E vocês falaram da questão da violência não só física, mas psicológica. As mulheres têm entendido isso, assim, Juliana, de não, isso que eu estou passando, eu não estou sendo agredida fisicamente, mas isso é uma agressão, isso está me fazendo mal. Vocês percebem, assim, nas conversas com elas, que elas já conseguem dimensionar isso, assim? Sim, sim. Às vezes elas também se percebem, né? Durante a conversa, não, foi a primeira vez que ele me bateu, foi a primeira vez que ele me empurrou. Aí a gente começa a conversar, né? Aí ela começa a contar as histórias e aí a gente ressalta essas partes. Mas nesse momento sofreu uma violência psicológica, né? E aí elas vão se dando conta. E elas concordam geralmente começa assim, né? Não é... Ela vem crescendo, começa psicológica, dificultando a roupa que está usando, achando que está errado, agredindo verbalmente. E para muitas é normal até essa agressão verbal, assim, de gritar, de falar alto. Às vezes não é uma agressão, é o jeito dele. Hoje não poder trabalhar fora, não poder usar um batom, não poder... Ou até questão de xingamentos mesmo, assim, mas até elas tomarem essa atitude, já aconteceram várias outras agressões, né? Que são essas psicológicas e depois elas tomam essa iniciativa, né? E muitas vezes até elas fazerem esse BO, a gente sempre pergunta, esse boletim foi o que gerou a medida protetiva ou tu já teve outros antes? Normalmente ela já teve outros antes, a grande maioria já teve outros antes. E o estopim foi um fato X. E aí a gente instiga ela a continuar. Né? E esse é o grande X da questão da Rede Catarina. A gente está ali do lado dela para que ela continue, né? Firme e forte, que a gente diz, em mantendo essa... Apesar de ter os filhos, daí é outra questão, né, Ju? Envolve bastante coisa, né? Quando eu trabalhava somente na rua, que eu ia atender a ocorrência de violência doméstica, eu não tinha a mesma visão que eu tenho hoje, porque hoje eu consigo conversar mais tempo com elas, né? Entender melhor a vida delas, então, muitas vezes elas não se separam por dificuldade financeira, emocional, então, no momento ali de uma ocorrência, tu não consegue visualizar isso, né? Mas com o tempo, como a gente tem esse acesso, consegue conviver com ela, a gente consegue entender isso. Então, a gente também vai dando um jeito, vai conversando. Às vezes a gente traz situações importantes para o comando, para ajudar a resolver. Se a gente vê que ela não está bem emocionalmente mesmo, a gente traz também, né? Porque às vezes elas não querem procurar psicólogo, às vezes não tem tempo. Então, a gente tenta adaptar também para ajudar mesmo, né?
Assim, a gente fica bem em cima, né? Ah, tá indo na psicóloga, né? Como é que tá? Às vezes a gente pergunta pelo WhatsApp mesmo. Não conseguimos ir na casa dela nessa semana, que é raro acontecer, mas acontece. Quando tá indo, tudo bem, está tudo bem, então tá, sabe? Que a gente também se preocupa com essa parte, né? Da questão psicológica dela e... Porque, querendo ou não, vocês acabam criando um vínculo, né? Sim, Porque sim. vai passar na casa daquela mulher, tem um WhatsApp, vai conversar, conheceu a história, né, Juliana, que tu falou, entendeu aquele contexto que é complicado, que olhando de fora a gente é muito fácil de julgar, mas a gente não Sim. consegue entender e acaba criando mesmo essa aproximação, né? Sim, teve até uma situação de uma assistida que ela se separou, só que ela não estava tendo condições de manter financeiramente a casa. Então, e a gente viu que era uma situação séria. Ela não tinha família aqui. Então, a gente trouxe essa situação para o comando. Na época, foi o Tenente Apoitia. Ele conseguiu verificar os locais que estavam precisando. A gente repassou para ela. Depois, ela conseguiu um outro emprego. Não foi aqueles que a gente tinha passado, mas, de qualquer maneira, foi uma forma de ajudar, né? Claro. De amparar, não deixar... Porque essa questão da dependência econômica é muito sério, né? Porque aí aquela mulher, como você falou, não está trabalhando porque aquele companheiro não deixa. E assim ela viveu a vida, criou os filhos, às vezes assim, e agora vai querer separar, não tem mais profissão, não está fora do mercado de trabalho há muito tempo e vai viver como? É uma questão que ainda pega muito nessa questão da violência, de manter aquela violência muitas vezes, né? E às vezes até aquele pensamento antigo mesmo, né? De, eu casei com esse homem e esse homem eu tenho que ter ele o resto da vida. Tem alguns casos também assim, normalmente as pessoas mais de idade, assim, né? Não tão novas, mas elas ainda têm esse pensamento. É uma batalha diária, na verdade, né? Agora a gente já conseguiu bastante coisa. Assim, estando em cima da Rede Catarina é um avanço, né? Tudo é um processo lento, mas no final dá certo. Ainda bem que tu é psicóloga, né, Juliana? Tem ajuda ali, né? Meninas, para quem está nos assistindo, e às vezes eu gosto de pegar os dois lados, né? Se identificou, acho que eu preciso conversar, ou acho que eu estou sofrendo uma violência, ou por outro lado, assim, eu acho que alguém próximo de mim está sofrendo essa violência, eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. Que orientações, assim, que vocês dão? Quem que a gente procura? Com quem que conversa? Então, elas podem acionar o 190, né, através no caso, para atendimento de ocorrência, no caso, quando está acontecendo alguma coisa. Ou então ir na delegacia da Civil, né, ali na DPCAM, é uma delegacia especializada, para fazer esse tipo de registro, né, do boletim de ocorrência. Eles vão conversar, tudo certinho, vai relatar a situação. Por mais que não tenha ocorrido agora, pode ir e confeccionar o boletim lá, conversar, que vai relatar tudo. Por exemplo, desde 5 anos atrás está acontecendo isso e aquilo. Então, a gente sempre orienta isso, né? Procurar a delegacia e... Uma situação importante também, que a gente vê muito, não vou me meter, né? A gente orienta a se meter mesmo, a ligar. Até, voltando ao assunto ali atrás, já aconteceu de ligarem porque ouviram um casal brigando, ele ameaçando, não chegou de fato a bater, né? Agressão física. E aí a guarnição chegou no local, ele realmente estava ameaçando, conduziu o agressor e a vítima para a delegacia e lá ela não tinha nenhum outro BO dele, só teve esse da ameaça. Foi solicitada a medida protetiva de urgência, ela ganhou a medida protetiva, a gente foi até a residência dela. Aí durante a conversa a gente verificou que ela já vinha apanhando há muito tempo. Entendeu? Então às vezes, não vou me meter porque é toda a vida essa briga. Aí eles separam e voltam. O problema de eles voltarem ou reatarem um casamento não é nosso, né? Mas nós, enquanto ser humano, a gente tem que olhar pelo outro e acionar a polícia militar, ajudar, né? Gritar também, tentar ajudar de alguma forma. Porque acho que às vezes as pessoas têm medo assim, Juliana, de eu vou ligar e é o vizinho do apartamento aqui de cima, vai saber que fui eu. Eu preciso me identificar ou fazer uma denúncia? Eu posso só dizer assim, é o prédio tal, na rua tal, apartamento tal? Não precisa se identificar. E acontece bastante isso ajuda bastante. Tá ouvindo o vizinho de baixo, tu liga, ele não vai saber que foi tu que ligou. É anônimo, ele pode até né? imaginar, mas não vai saber. Tá passando na rua, tá vendo um casal, né? Prédio tem um monte de apartamento, vai saber quem foi, né? E tem que 190 sempre. Isso, sempre 190. Meninas, eu quero agradecer muito vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, para todas as guarnições, né? Ao batalhão também de estar preocupado em trabalhar dessa forma
e a gente gosta muito de conversar a respeito de situações que importam para quem está nos assistindo. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada também. A gente conversou aqui com 2 policiais militares sobre a Rede Catarina, que já funciona há mais ou menos uns 2 anos aqui em Criciúma, e a importância, né, da rede aqui para a nossa região. Depois do intervalo, tem mais informação, tem mais conversa aqui no Tudo a Ver.